neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma terra de encanto e dulçor, além, muito além das estrelas. Ali não há sombras, as noites não vêm. Jesus irradia constante fulgor. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. No vale de bênçãos feliz entrarei, por entre jardins perfumados e verdes campinas, ouvindo cantar dois anjos louvando a Jesus, o meu rei. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. Se
pudesse saber destilar herança de Deus aos gemidos, mas tudo que sei é que em meu Salvador no céu para sempre eu irei descansar. Se mais eu pudesse saber destilar cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte, da dor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é por isso, senhores ouvintes, que Ananias recomendou ao então Saulo de Tarso, o nosso precioso irmão Paulo: e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Deus quer ser adorado. Ele não fez você que está me ouvindo nesse instante para ser alguma coisa menos do que um filho, uma filha de Deus. Ele não te fez, meu prezado ouvinte, para ser menos do que um filho ou uma filha de Deus. Agora, se você tem errado nisso, se nós temos errado nisso, de sermos filhos e filhas de Deus, então não temos acertado o alvo. E a palavra pecado, quer dizer não acertar o alvo, errar o alvo. Sim, vamos dar um exemplo. Se eu estou atirando no alvo com um rifle, atirando na cabeça de uma taxinha a 50 metros, uma taxinha a 50 metros, e disparo aquele rifle, então chego ali, constato que faltou uns 10 centímetros para dar na taxinha, para pegar na taxinha aquele tiro, aquela bala. Então o que se passa? O rifle precisa de um ajuste. A mira, eu tenho que mirar corretamente, procurar acertar. E se eu não acerto no alvo, quanto à fé em Deus, ao verdadeiro culto a Deus, quanto a ser cristão, então eu estou em pecado. Não foi o que aconteceu com Caim? O seu falso culto o levou ao homicídio.
E Jesus disse para aqueles religiosos daquele dia que eles eram filhos do diabo. São João capítulo 8, versículo 44. E olha lá, se eu estivesse ali e visse um carpinteiro da Galileia dizer que aqueles sacerdotes de vidas pias e retas eram filhos do diabo, talvez, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu me revoltaria com Jesus. E se você hoje visse Jesus, um carpinteiro, falar isto daqueles sumos sacerdotes, você concordaria com isto? Jesus falou não pelos seus atos, porque Maria Madalena era uma perdida, o ladrão era um perdido, o Zaqueu era um ladrão, era um perdido. No entanto, todos eles acertaram o alvo na hora certa, enquanto que aqueles que não eram perdidos, na aparência, não acertaram o alvo, não reconheceram o dia e a sua mensagem. Ouvintes, Deus nos pôs aqui nesta terra para sermos cristãos. E se temos nos retirado deste propósito, deste objetivo, o melhor que nós fazemos hoje, o melhor que o homem pode fazer hoje, é se voltar para um ajuste com a palavra de Deus, é suportar o julgamento da palavra agora, porque ele está às portas, o juízo está às portas. Então o melhor que nós fazemos é nos humilharmos e voltarmos para um ajuste com a palavra de Deus. É o que eu preciso, é o que nós precisamos. Mas que ajuste é este? Sim, há uma só coisa que pode fazer este ajuste. É as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nas Escrituras ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo. O Espírito Santo mostrando para você, mulher, que o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, quer que eu repita? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, não foi escrito simplesmente para as mulheres daqueles dias. Se as mulheres daqueles dias precisavam daquilo que São Paulo recomendou em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, precisavam daquilo para serem salvas. E a de hoje? E as mulheres de hoje? Se você não puder se ajustar com a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, marido e mulher, se nós não podemos nos ajustar com esta carta, fique sabendo, estamos errados, estamos com o alvo errado, estamos errando o alvo. Se não podemos nos ajustar no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, no capítulo 6 da carta aos Romanos, se não podemos nos ajustar com Atos 2:38, se não podemos nos ajustar com aquela carta de São Paulo a Timóteo, obreiros, 1 Timóteo capítulo 3,
Se não podemos, obreiros, nós obreiros, nos ajustarmos à luz da palavra com a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, então estamos errando o alvo, portanto estamos em pecado. E quem está em pecado tem salvação? Tem, se arrepender, se voltar atrás, se der uma meia volta, se humilhar, então tem perdão. Mas o perdão só poderá vir justamente através do ajuste. O Espírito Santo nas Escrituras ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo. Não tem outro jeito. Eu não posso abrir uma outra válvula. Eu não posso. Se eu abrir, eu sou um falso. Se eu te ensinar, meu ouvinte, uma coisa contrária a isto, que estou te falando, que a Bíblia está nos mostrando, eu serei um falso. Terei que responder pelo seu sangue, ainda que isto não impeça a sua perdição. Porque que me adianta alguém ter que responder, ser culpado do meu sangue, mas se eu vou me perder? Uma prova de que a pessoa ficou culpada por causa da minha perdição. Por que o sangue de Abel clama? É por causa do crime, por causa do homicídio. Isto quer dizer que um erro mata. O erro mata, o erro destrói. Oh, ninguém cuide de que uma doutrina errada seja de menos monta do que perdição eterna. E há uma só coisa que pode fazer o ajuste. E essa é as Escrituras. Repitam comigo. Repitam para gravarem. E há uma só coisa que pode fazer o ajuste. E essa é as Escrituras. O Espírito Santo nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo, uma vez que pecado é errar o alvo, nós temos que acertar o alvo. Por isso eu digo, a nossa responsabilidade é muito grande sobre o povo, que de uma maneira ou de outra espera por nós. Creem na nossa palavra. O profeta tem nos mostrado que Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado. O homem foi criado com este propósito. Deus é trino. Deus é uma trindade. Não de 3 pessoas. Porque em qual delas você iria adorar? Não teria jeito. Você teria que virar as costas para uma, enquanto estivesse adorando a outra pessoa. Não tem jeito. Deus é trino, na verdade. É trinitário. Deus atua através do número 3. 3 manifestações especiais. 3 ofícios especiais. Mas você sabe que você foi criado em imagem e semelhança de Deus? Pense um pouquinho nisso. Imagem e semelhança. Mas se você foi criado em imagem e semelhança de Deus, Deus está dizendo que Ele é uma pessoa só. Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E você é corpo, alma e espírito. Você é corpo, alma e espírito. Nós temos prova disso na Bíblia. Guarde bem isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Não é só o coração, não, o corpo também. Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí, meu irmão? Está vendo aí, minha irmã? Você é trino também. Nós somos trinos. Nós somos uma trindade. Nós somos trinitários também. O profeta nos ensina isto. Na mensagem Almas Encarceradas hoje. Mas nós temos que ver que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus revelou-se em um corpo. São Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem de Deus, aos Colossenses capítulo 1, versículo 15. Está aí, você tem que acertar o alvo. Nisto, se você errar nisto, ficar pensando em 3 pessoas, você está errando o alvo. Você tem que começar por isso. Se você acertar o alvo agora, nessa questão de ser trino e da trindade de Deus, então você vai acertar também no batismo. Você vai saber por que os apóstolos batizaram usando o nome Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, o Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. Se você tem errado o alvo nisto, então volte, vamos ajustar as Escrituras. É tempo. Mas acontece o seguinte, que a alma que eu tenho é a natureza do meu espírito. Através dos 5 sentidos, olfato, paladar, audição, visão e tato, o meu espírito capta as coisas. Agora, o que vai dizer se o meu espírito vai se agradar daquilo, ou vai repudiar aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo? É a natureza dele. E a natureza do espírito é a alma. Esta alma é uma semente. Se ela partiu de Deus, então vai haver uma rejeição. É como o organismo rejeita um coração estranho, um órgão estranho, o organismo rejeita. Aquela natureza não aceita. A alma que vem de Deus é a natureza do espírito. Então, lança fora, repudia aquilo que os 5 sentidos estão captando naturalmente no mundo. Repudia a música, aceita a música. Repudia o que vê ou aceita o que vê. Por isso, se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. E assim sucessivamente. Deus quer ser adorado. E você quer adorar a Deus acertando o alvo? Então incline-se diante desta verdade, porque eu já estou inclinado sob esta verdade, debaixo desta verdade, e rogo nesse instante, diante do Senhor Jesus Cristo, ó Pai bendito, que o Senhor completa, meu Deus, esta mensagem para o bem de cada ouvinte. Eu te peço, com a simplicidade da minha vida, da minha alma, do meu coração, para abençoar todos os meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti e foi por mim, a Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim, cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim, a Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor sempre estarei amor, seu sangue